Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Ministro do STF, Edson Fachin, nega o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula e ainda submete a decisão final ao plenário do Supremo. E ao vivo do Sambódromo do IMB, a cobertura completa do primeiro dia de desfiles das escolas de samba. E você vai ver também. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, diz que o judiciário está em débito com a população. A fala foi durante a inauguração do novo presídio de Formosa, município goiano. O comércio reage e volta a crescer. Vendas no varejo têm alta de 2%. É o melhor índice desde 2014. Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Irmã de Kim Jong-un é recebida pelo presidente sul-coreano. Estreia nas telonas o filme 50 Tons de Liberdade. All that I have is now yours. É o capítulo final da trilogia erótica sucesso mundial de bilheteria. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Fachin também decidiu remeter o caso ao plenário do STF, que será responsável pela decisão final. Os advogados de Lula pedem que ele não seja preso após o fim dos recursos na segunda instância. No mês passado, o ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção no caso do triplex do Guarujá. Em nota, a defesa de Lula disse que a decisão de Fachin permitirá ao plenário a oportunidade de aplicar a Constituição e que espera que o caso seja submetido à análise o mais rápido possível. O fato é que o arsenal de medidas possíveis para a defesa de Lula vai se esgotando. Enquanto isso, ele é alvo de outros processos. E em termos de salvação, fala-se até num acordão para não prender o ex-presidente. Em troca da liberdade, ele abriria a mão de sua candidatura. Um acordo espúrio demais para um homem com a história de Lula. O presidente Michel Temer pediu à Polícia Federal e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para investigar a existência de suposto cartel no aumento dos preços dos combustíveis no Brasil. O ministro Moreira Franco também já havia falado nesse sentido. O anúncio foi feito durante a entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul. Temer também disse que estuda uma forma para compensar o preço do gás de cozinha aos mais pobres. No ano passado, o preço do botijão subiu mais de 16%. Em ano eleitoral, o governo não quer ficar com o ônus político dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Espera-se que a identificação desse tal cartel e o enquadramento dos responsáveis na pena da lei seja um fato. Dá para apostar que não vai dar em nada. O irmão do ex-ministro José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, foi transferido para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Luiz Eduardo foi preso hoje cedo em casa, em Ribeirão Preto. Agora ele vai aguardar em Tremembé a transferência para o sistema prisional do Paraná. O irmão do ex-ministro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em segunda instância, o TRF4 aumentou a pena inicial para 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. A defesa de Luiz Eduardo vai pedir cumprimento da pena no interior paulista e entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Depois de 2 anos de queda, o comércio voltou a crescer. Em 2017, as vendas do varejo tiveram alta de 2%, o melhor resultado desde 2014. O sorriso no rosto da Dona Isilda não é à toa, não. Agora ela vai poder comprar o ferro de passar que tanto queria.
Tem muitas coisas que abaixou, né? De cada inflação, né? Abaixou um pouquinho, melhorou um pouco. Assim como ela, tem mais gente comprando. Mas em comparação ao ano passado, que a gente vinha fazer algumas cotações, a tendência é que realmente melhore o mercado e a gente possa comprar mais coisas realmente. O comércio varejista cresceu 2% em 2017, um crescimento mais do que bem-vindo depois de 2 anos consecutivos só de quedas. A pesquisa do IBGE mostrou que esse crescimento é o resultado do aumento das vendas na linha de móveis e de eletrodomésticos. Foi o grupo de produtos que mais cresceu no ano passado, alta de 9,5%. Logo atrás, tecidos, vestuário e calçados, com avanço de 7,6%. Nas vendas do varejo ampliado, que aumentaram 4%, destaque para os materiais de construção. Por outro lado, as vendas de livros, jornais e revistas e combustíveis e lubrificantes frearam uma expansão maior. Mesmo com os números positivos, o setor ainda está longe de recuperar as perdas acumuladas nos últimos 2 anos. A inflação controlada, os juros baixos e até a queda do desemprego impulsionaram a melhora do comércio. Trabalhando, né, a gente fica confiante em comprar para poder pagar. Os empresários estão otimistas com a recuperação do comércio, que apesar de lenta, parece ser promissora. Foi uma alta pequena, mas foi uma alta em 2017 e a tendência é continuar. Esperamos que continue assim. Uma boa notícia que vai confirmando a retomada positiva da economia brasileira. Tudo aponta para um crescimento maior nos próximos meses, de modo a se chegar à recuperação de empregos. Um mês depois de cobrar providências do governo de Goiás em relação à crise penitenciária dos primeiros dias do ano, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, voltou ao estado para conferir as medidas tomadas. Para a ministra, o judiciário está em débito com a população. A primeira agenda da presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça foi a inauguração do novo presídio de Formosa, município goiano a 80 quilômetros de Brasília. A unidade tem capacidade para 300 detentos, custou 19 milhões de reais e demorou 2 anos para ficar pronta. As celas abrigam até 8 presos e eles serão separados por nível de periculosidade. Durante o discurso, a ministra Carmen Lúcia admitiu que o judiciário está em débito com a população. O cidadão brasileiro está cansado da ineficiência de nós todos, inclusive nós do Poder Judiciário, que por mais que tentemos, e tenho certeza estamos tentando, claro, temos sempre um débito enorme com a sociedade. Depois, Carmen Lúcia seguiu para Goiânia, onde participou da cerimônia simbólica de destruição de 3.000 armas. A presidente do STF também se reuniu com o governador Marconi Perillo e com o desembargador Gilberto Marques Filho. A ministra ouviu um relato dos resultados do último mês de trabalho em relação aos presos do estado de Goiás. O mutirão feito pela Justiça Goiana cadastrou mais de 13 mil detentos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que atualiza em tempo real a situação de cada preso. Os registros representam 70% dos 16 mil detentos do estado. Além disso, 99 presos receberam progressão de pena e 114 ganharam o direito de serem monitorados eletronicamente. Ela disse que Goiás fez o seu dever de casa exemplarmente. Tanto o Poder Judiciário com o cadastramento dos presos, quanto nós do Poder Executivo. O governador ainda anunciou a realização de concurso público para contratar 1.000 agentes penitenciários e a transferência dos presos do regime semiaberto para um novo prédio. Foi exatamente nesta ala que 9 presos foram mortos no início do ano. Um presídio de segurança máxima será construído em Goiânia para separar definitivamente os presos de alta periculosidade. É bom lembrar que uma das raízes mais fortes do crime organizado está nos presídios. Boa parte desses presídios está nas mãos dos criminosos que dali comandam suas ações, principalmente através de celulares contrabandeados. E isso também tem a ver com a superlotação penitenciária no Brasil. E o que a ministra Carmen Lúcia afirma sobre o judiciário é rigorosamente verdadeiro. O diagnóstico está feito, aguardam-se agora as providências. Aliás, o Supremo já está sendo apelidado de 11 ilhas.
O Ministério Público do Paraná investiga policiais rodoviários acusados de cobrar propina de motoristas. Até agora, pelo menos 14 agentes foram presos. Nas imagens de câmeras escondidas, instaladas a pedido do Ministério Público, policiais aparecem contando dinheiro escondido nos bolsos e até debaixo da farda. Na mão desta agente são várias notas. Ela separa parte do dinheiro e guarda em uma blusa. Para os promotores, os valores são fruto de cobrança de propina. Segundo o Ministério Público, neste vídeo, uma policial recebe dinheiro para liberar um ônibus de sacoleiros com compras do Paraguai. Durante a operação, foram apreendidos documentos que devem ajudar as investigações. Agora nós vamos analisar toda a documentação apreendida, documentos referentes a propriedades e bens, até para tentar avaliar eventualmente a lavagem de dinheiro, já que esses dinheiro em espécie que entravam certamente não passavam pela conta dos agentes supostamente envolvidos. Um carro em alta velocidade cruzou com uma viatura da Polícia do Distrito Federal. Os policiais iniciaram uma perseguição para abordar os suspeitos. Os detalhes dessa ação você acompanha logo após o Rede TV News, na edição especial do programa Operação de Risco. Durante o patrulhamento, um carro suspeito foge em alta velocidade. Atenção, os prefixos em prioridade. O está sendo acompanhado aqui, entrando na Paranoá pela 001, sentido Paranoá, que é isso aí, ó, perseguição. Prefixo do CETOP aqui em acompanhamento. O motorista não atende os comandos para parar. Eles vão correr, hein? Se liga que eles vão correr, 22, correr. Entrando pro Paranoá, tá no Paranoá. 4-6. O condutor abandona o carro. 2 passageiros fogem correndo para dentro de um conjunto habitacional. Ações como essa e muito mais, você vê no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou hoje o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil ao frentista que atirou e matou 2 foliões em um posto de combustíveis na capital. A decisão atende ao pedido do promotor Idejalma Múcio, que afirmou não haver razões para a prisão temporária de Manuel Santos Silva. Ainda segundo o promotor, nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que o frentista atuou em legítima defesa. Até agora, ele não foi localizado e é considerado foragido. A Prefeitura de São Paulo suspendeu parte do contrato com a Dream Factory, empresa responsável pela instalação de câmeras de monitoramento durante o Carnaval. A medida foi tomada após Lucas Antônio Lacerda, de 22 anos, que participava de um bloco de carnaval no centro da capital paulista, morrer ao levar um choque em um poste com 2 câmeras. Os equipamentos foram instalados pela empresa GWA Systems, contratada pela Dream Factory para realizar o serviço. A prefeitura diz que não autorizou a instalação e multou a Dream Factory em R$16 mil. Com a suspensão do contrato, o carnaval de rua da cidade não vai contar com 200 câmeras extras de monitoramento. A polícia investiga o que causou a morte de Lucas. O Tribunal de Contas do município e o Ministério Público também cobraram explicações da Prefeitura e da Dream Factory. Vamos à nossa previsão do tempo. Os desfiles de carnaval do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, começam daqui a pouquinho, às 11h15 da noite. E uma das preocupações de quem vai assistir, de quem vai desfilar, principalmente, né, Lu, é com a chuva. Eu estou olhando, olha, lá fora, dá para ver aquilo pela frestinha da janela. O tempo está bastante encoberto. Será que essa hora, às 11 da noite, chove em São Paulo? Será, Amanda? Será. Boa noite. Daqui a pouco eu respondo. Oi, Boris. Boa noite, Lu. Boa noite. Uma excelente noite de sexta-feira para você que está sempre com a gente. Antes de eu responder sua pergunta, vamos chamar o nosso folião mor, porque o Temporino já está no Anhembi, olha só, para curtir os desfiles de hoje à noite. Agora sim eu vou responder sua pergunta, Amanda, que existe a possibilidade de pancadas de chuva ainda hoje na capital paulista?
existe, mas bem menos que amanhã, porque para a segunda noite dos desfiles de São Paulo, há previsão de pancadas de chuva, porque áreas de instabilidade elas estão se aproximando aqui de São Paulo. Mas na madrugada de sábado para domingo, essa possibilidade é bem remota, praticamente não vai chover não. Tomara, né? Mas independente de chuva, esse espetáculo é maravilhoso. Né, Temporino? Vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo. Já foi direto para o mapa do sul. Cadê o mapa do sudeste, pessoas? Mas enfim, agora sim. Primeiro a gente vai começar pelo sudeste. A gente vê que o sol vai predominar o dia inteirinho amanhã, desde o norte de Minas Gerais até o oeste, todo o oeste capixaba. Para as demais áreas o sol vai aparecer também, mas existe a possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. Agora sim a gente vai para o sul. Por quê? O que vai acontecer no sul? Duas frentes frias elas vão avançar desde o litoral gaúcho até depois vai para o sudeste. Uma já está atuando hoje, a outra começa a atuar no domingo. Por isso há a possibilidade de chuva forte para o Rio Grande do Sul praticamente em todo o carnaval. Amanhã, nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva também em pontos isolados. Agora a gente vai para o centro-oeste do país porque o tempo abafado ele provoca pancadas de chuva praticamente o dia inteiro no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Em Goiás, chove a partir da tarde. Nordeste do país. Por lá, olha só, em toda essa área amarela, que pega boa parte da Bahia, de Pernambuco, enfim, não vai cair uma gotinha d'água sequer. Nas demais áreas ocorrem pancadas de chuva assim em pontos isolados e no litoral baiano a chuva vai ser rapidinha, nem vai atrapalhar a folia. E no norte do país, tempo quente e úmido vai provocar pancadas de chuva em pontos isolados de todos os estados. Vamos dar uma olhadinha agora nas temperaturas. O dia começa, enquanto começa com 21 graus, dá uma olhada aqui em Brasília, dá uma olhada em Campo Grande. A mínima vai ser de 27 graus, já vai começar. Calorão. Quentão, carnaval quente. E agora a gente vai ver as máximas. Ó, 34 graus aqui em Boa Vista, 33 em Belém e também em Porto Alegre. Bem, esse carnaval promete, né? Vai ter chuva, a gente vê que vai chover na maior parte do Brasil, mas nada que atrapalhe a folia. A gente é brasileiro, calor, né? Muito calor. Chuva e muito calor, a gente está no verão, né? Lá o pessoal só do Rio Grande do Sul tem que ficar esperto porque vai chover forte. Tá bom? Tá bom, Lu. Até então, amanhã, bom então, carnaval. Que eu sei que vem frente fria por aí, que você já previu isso. Duas ainda. Duas. Bom carnaval para você. Bom carnaval para vocês e a gente se vê amanhã, no meio da folia. Moderação no carnaval, hein, Lu? Moderação. Responsabilidade, Boris. Tchau, tchau, gente. Uma mulher foi atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Somente neste ano, mais de 200 pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo. Foi quase um tiroteio a cada hora. Grajaú, zona norte da cidade. Foi aqui na noite de ontem que a psicóloga Maria Panza Bruno, de 37 anos, se tornou mais uma vítima da violência que ronda o Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, um grupo de criminosos armados tentou realizar um assalto nesta rua. A intenção era roubar um outro veículo, mas eles foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar. Houve então uma intensa troca de tiros. Mesmo assim, os criminosos conseguiram fugir. Foram 6 tiros que eu ouvi, mais ou menos. Uns 4 a 6 tiros. Um dos tiros atingiu Maria Luísa, que estava neste bar junto com o namorado. Ela foi socorrida e, segundo os médicos, a bala ficou alojada na coluna, mas não causou nenhuma lesão na medula. O estado de saúde dela é estável. É o nosso cotidiano, né? A gente praticamente está se acostumando com essa situação que é insustentável, né? Ninguém consegue mais viver no Rio de Janeiro com tranquilidade. É impressionante. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, que monitora confrontos no Rio, de janeiro até hoje já foram registrados 928 tiroteios ou disparos por arma de fogo na região metropolitana. 188 pessoas morreram e 217 ficaram feridas. Eu corro aqui todos os dias, tanto da parte da manhã quanto na parte da tarde, e não vejo praticamente nenhuma polícia.
Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, quer dizer que o ministro do Supremo, Edson Fachin, deu um drible em todo mundo ao decidir sobre o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula? Ele negou esse habeas corpus, mas o pulo do gato não está aí, está na segunda parte da notícia, né? Ele enviou a ação o caso para o Pleno do Supremo decidir. O que significa isso, Reinaldo? Pois é, boa noite, Amanda. Não, você sabe, Amanda, que ele não negou. Nós, a imprensa como um todo, estamos cometendo um erro aí, e não estou dizendo que você errou, está assim, universalmente noticiado, talvez até na página do Supremo ele não negou. Em linguagem técnica, como eles dizem lá, com uma transitividade estranha do verbo, ele não conheceu do pedido. O que quer dizer isso? Note, Amanda, se ele tivesse negado o habeas corpus, caberia o chamado agravo regimental. A defesa do Lula teria a chance de pedir à segunda turma, porque aí necessariamente seria a segunda turma, que votasse. Então, o truque está justamente aí, não negar. Veja, se ele nega, vai o agravo regimental e a segunda turma vota, a chance do Fachin perder seria grande, porque são contra a execução da pena depois da condenação em segunda instância na segunda turma o Dias Toffoli, o Celso de Mello e o Lewandowski. O Gilmar Mendes está na segunda turma, talvez mude de posição em relação à votação anterior. E o Fachin ficaria isolado. Então ele resolveu dar um truque, ele simplesmente não tomou conhecimento do pedido, que é diferente de negar. Ele não tomou conhecimento e disse, mandarei para o Pleno. Ele pode fazer isso? Pode, mas é absolutamente heterodoxo. Ao fazê-lo, ele eliminou um instrumento da defesa. Deu uma de esperto. Né? E pior, no seu despacho, ele lembra que existe a questão de mérito a ser debatida. E pede, então, que isso seja decidido já no âmbito da questão de mérito. Né? Questão de mérito que Carmen Lúcia disse que não colocaria para votar. Então ele está pedindo que uma questão de mérito seja decidido fora do processo legal que vai discutir a questão de mérito, no ambiente da concessão de um habeas corpus preventivo. Quando eu chamo a atenção para o baguncismo do Supremo, é para coisas como essa, absolutamente heterodoxas, absolutamente fora da caixinha, absolutamente fora do previsto, absolutamente fora do usual. Nós estamos tendo um Supremo hoje, uma justiça hoje, que pode decidir qualquer coisa. É a isso que eu tenho feito restrições o tempo inteiro. E pouco me importa se o beneficiado seria Lula ou Zé Mané da esquina. Eu não estou preocupado com isso. Não será Lula a determinar o que eu penso sobre a justiça e não será Lula a determinar os passos da justiça. O fato é que o ministro Edson Fachin resolveu dar um truque na defesa de Lula. Só que ao dar o truque na defesa de Lula, ele deu um truque no devido processo legal também. Não é? Ele que tem a coragem de negar o habeas corpus. Todo mundo sabe que ele é contra. Mas aí ele pensou, não, se eu nego o habeas corpus, aí a defesa vai entrar com agravo regimental. Como é que eu faço para que a defesa não entre com agravo? Eu já sei, eu vou pedir ao Pleno e ainda vou recomendar que uma questão de habeas corpus preventivo antecipe uma votação de mérito. Para, no fim das contas, a questão, se ninguém mudar de ideia, restar mais uma vez nas mãos de Gilmar Mendes, as costas largas da República. Que caso ele mude de posição, então o Lula receberá o habeas corpus preventivo. Não se faz as coisas desse jeito. Outro dia, Amanda, um empresário chegou para mim e disse assim, pô, Reinaldo, você está louco? Passou a defender o Lula agora? Eu disse, bom, em primeiro lugar, eu não aceito esse tipo de cobrança. Né? Como se eu estivesse obrigado a ter essa ou aquela posição, e eu não estou. Em segundo lugar, não, eu não estou defendendo o Lula, não. Eu estou defendendo o devido processo legal.
Eu não acho que as decisões do Supremo devam ser tomadas em função de Lula ou não Lula. Como disse ontem aqui, a decisão do TSE do seu Edson Fachin, do seu Luiz Fux, não tem que se pautar por aquilo que vai acontecer com Lula. Ele tem que se ater ao que diz a letra da lei. E hoje, de novo, está nos jornais que o TSE pode apressar a decisão de olho na questão Lula. Como é? Vai se apressar uma decisão por causa de uma pessoa? Que diabo de justiça é essa? O que está acontecendo com essa gente? Agora, o PT está pagando os preços das feitiçarias que fez. Resolveu, e eu lamento se eu digo tudo e às vezes as pessoas acham que possa parecer bruto, resolveu encher o tribunal de esquerdistas. O seu Edson Fachin só chegou ao tribunal porque contou com o apoio do MST, do João Pedro Sterling. Este mesmo MST que diz que vai para a briga caso o Lula seja preso. Só que uma vez lá, o seu Edson Fachin, como um bom esquerdista, é também uma pessoa que não se apega muito a princípios. Né? E aí ele faz o que lhe dá na telha. Né? E então, inclusive, é preciso que você veja... Não, ele não negou. Se ele tivesse negado, seria absolutamente regulamentar. Só que se ele tivesse negado, ele teria dado à defesa do Lula o direito de recorrer. E ele decidiu só para evitar o direito da defesa de recorrer. Não é esse o caminho. Por aí nós marchamos para o abismo em ritmo de samba. Reinaldo, boa noite. Quer dizer que o pré-candidato Luciano Huck, segundo você, não vive de notícia, mas sim de fofoca, Reinaldo? Boris, boa noite. Ele resolveu assim, ele tem uma equipe muito boa, pelo visto, de plantadores de hortelões da República, né? Então, olha, o Luciano não é candidato. Não, o Luciano não é candidato. Olha, o Luciano disse na Justiça Eleitoral, porque ele foi acusado de campanha antecipada, que ele não é candidato. Olha, mas talvez o Luciano tenha o Rodrigo Maia como vice, o Rodrigo Maia que é do DEM. Aí o DEM vem hoje e diz, não, o DEM não apoia a candidatura do Luciano Huck, porque o DEM quer ter candidatura própria. Mas o Fernando Henrique, por sua vez, diz que pode apoiar a candidatura do Huck. Se bem que o Fernando Henrique, na verdade, ligou para o Alckmin e disse que não, veja bem, o meu candidato continua a ser o Alckmin. E fica essa conversa mole de república bananeira, Boris Casoy, não é? Em que um sujeito que não tem nem ainda partido acaba mobilizando as atenções, não é? Eu escrevi hoje uma coluna na Folha, está dando um bom barulho, mas um bom barulho técnico, né? Porque eu não lido com fofoca. Né? O Fernando Henrique agora parece que quer ter também o seu boneco de ventríloco. Né? O Lula vai ter o seu, porque haverá um candidato do Lula, já que ele não será candidato, e o Fernando Henrique quer o dele. Né? Ou seja, vamos ter a sétima disputa, teríamos a sétima disputa, né? Porque foram 2 vezes o Fernando Henrique contra o Lula que ganhou, 2 vezes o Lula que ganhou eleição contra Tucano batendo no Fernando Henrique, e 2 vezes a Dilma que ganhou eleição batendo também no Fernando Henrique. Então seria a sétima disputa Lula versus FHC. Eu já cansei desse dia da marmota. Deixo a todos um beijo, bom carnaval, né? Lembre-se de fazer sexo com proteção, todos vocês, né? Quem for fazer. E é isso aí, quinta-feira eu estou de volta, morenaço, Amanda, porque eu vou tomar sol. E um beijo para o querido Henrico. Claro, é isso aí. Tchau. Obrigada pelo beijo ao meu sobrinho, e a gente vai cobrar, né, esse morenaço. Bom carnaval. 2 nomes estão na mira do Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda. A acusação é de crimes contra a humanidade. As informações com o correspondente Luciano Júnior. O primeiro nome é do presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, que desde que assumiu a presidência do país, vem promovendo uma sangrenta guerra contra o tráfico de drogas. 4.000 pessoas já teriam morrido em operações antidrogas, segundo dados do governo. Mas ativistas de direitos humanos acusam policiais de executarem tanto traficantes como usuários. E o número ultrapassaria 12.000 mortos. O
porta-voz do governo filipino, Harry Roque Jr., convocou a imprensa para falar sobre o assunto. Ele disse que o presidente está cansado de ser acusado de crimes contra a humanidade, que isso seria articulação de inimigos e que a guerra contra o tráfico é legítima. Esta, por enquanto, é uma investigação preliminar que analisa se o inquérito tem potencial para virar julgamento. Desde que foi criado em 2002, o Tribunal de Haia já recebeu mais de 12 mil denúncias, sendo que apenas 9 chegaram a ser julgadas na corte. Outro que está na mira é Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. As acusações são o uso frequente de força excessiva para dispersar protestos contra a oposição entre abril e julho do ano passado, além de prisões de manifestantes e políticos que teriam sido torturados e assassinados. Pelo menos 125 pessoas morreram na época. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Presidente da Venezuela e das Filipinas, os dois são casos perdidos. São dois ditadores autoritários e que não têm nenhuma relação com direitos humanos. O site Antagonista informa hoje que o Brasil mandou um duro recado ao governo da Venezuela ante as suspeitas de que Maduro possa invadir a Guiana, país do qual a Venezuela reivindica parte do território rico em petróleo. Isso explicaria a viagem do ministro da Defesa, Raul Jungmann, à Guiana e ao Suriname. Uma guerra é um caminho usado pelas ditaduras para tentar obter apoio interno. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a ditadura argentina, que invadiu as Malvinas, provocando uma guerra com a Inglaterra. Nos Estados Unidos, republicanos e democratas chegaram a um acordo e aprovaram o orçamento do governo federal para os próximos 2 anos. O presidente Donald Trump assinou a lei horas depois da paralisação do governo, que começou e terminou durante a madrugada. O aumento de gastos em programas militares e políticas domésticas chegou a 300 bilhões de dólares e foi considerado uma vitória do governo Trump, que defende essa área. O financiamento da construção do muro na fronteira com o México e o programa de imigração ficaram de fora. Vamos falar de esporte? O técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido do Atlético Mineiro. Silvio Luiz, a demissão foi por causa dos resultados do time ou da briga com o repórter? Boa noite, é nós do bloco, hein? Começa hoje a festa. Você já está pronto, né? Eu já estou, daqui já vou. Muito bem, Silvio. Uma coisa ajudou a outra. Acredito que os maus resultados, evidentemente, colaboraram muito mais do que a briga. Só isso. Agora, dá uma olhada aí, por exemplo. Em 6 meses, exatamente 6 meses, já é o 3º técnico que o Atlético Mineiro demite. É brincadeira. Boa parte da torcida aprovou a decisão da diretoria. Pelo vexame que teve na quarta-feira contra o Atlético lá do Acre, acho que deveria ter saído mesmo, arrumar um outro técnico melhor. No lugar não tá parando ninguém que resolve nada, só. No lugar tem que parar alguém que resolve, né? Em pouco mais de 6 meses, o Atlético demitiu 3 técnicos, Roger Machado, Rogério Micali e agora Oswaldo de Oliveira. Ele deixa o time com 55% de aproveitamento, 8 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Na última quarta-feira, o treinador se desentendeu com um repórter de rádio durante a entrevista coletiva. Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade. Não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não é você. Mas, segundo o presidente do clube, o que mais pesou foram as fracas atuações no começo desta temporada. Em 5 partidas no Campeonato Mineiro, o Galo só venceu 2 e na estreia na Copa do Brasil ficou apenas no empate com o Atlético Acreano. Eu fiquei muito preocupado com o que eu vi naquele jogo do Acre. Acho que todo mundo que cobre o Atlético aqui e que gosta do Atlético teve a mesma sensação. Alguma coisa tinha que ser feita. O substituto de Oswaldo de Oliveira deve ser anunciado nos próximos dias. Cuca, campeão da Libertadores em 2013 com o Atlético, é um dos mais cotados. O São Paulo apresentou mais um reforço hoje. O jogador mais bonito do Brasil. Olha quem apresentou Valdívia, o Raí, que na época de jogador foi considerado pela mulherada galã no tricolor. Já o atual meia...
Eu sou pouca beleza. Pouca beleza, mas muita vontade. Até porque a relação com o São Paulo já vem de muito tempo. Desde criança, né? Meus primos, que são São Paulinos, sempre falavam, vem torcer pro São Paulo, então eu sempre tive esse carinho pelo São Paulo. Mas para brilhar no São Paulo, Valdívia sabe que precisa dar a volta por cima. É que quando estava no Internacional, sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo, ficou de fora das Olimpíadas, caiu de produção e nunca mais foi o mesmo. Já fui lá em cima, já fui como posso dizer, depois saiu um pouco já fui lá embaixo, né, depois da lesão, e hoje tô ali no meio. Para dar um up na carreira, o atleta já tem a estratégia. Fazer uns golzinhos meia boca. Eu tô acostumado a fazer golaço, gol feio, tá difícil fazer gol feio, né? Espero fazer gol feio também. Ah, feio ou bonito, o que importa é a bola na rede, né? Por isso, ele já começou mostrando serviço. Esse Pia aí é o apelido dele. Foi melhor não colocar. Zeca não joga mais pelo Santos. Ele vai explicar. Zeca não conteve as lágrimas ao lembrar da mãe, que mesmo doente foi ameaçada por torcedores do Santos. Minha mãe tem um problema psicológico e ameaçaram ela de morte. Qualquer clube tinha que blindar o atleta e não foi feito isso. Se sentindo abandonado, o jogador pediu passe livre na justiça, alegando falta de pagamento de luvas, FGTS e direito de imagem. E revela que neste momento a diretoria do clube foi desleal. Eu não cito nomes, mas os caras foram muito covardes comigo, foram muito covardes. Tenho certeza disso. Tentaram me manipular, me indicando empresários e tirar meus empresários da jogada para eles poderem pagarem minha luva. Isso não existe, é inadmissível isso. Mas nessa última liminar, a justiça deu sentença a favor do clube. Agora, quem quiser contratar Zeca tem que deixar um cheque calção no valor de 150 milhões de reais. A empresa que cuida dos direitos do Zeca negou a ação na justiça e disse que o presidente do Santos é mentiroso. Temos que abrir as portas e tentar conversar. Eu já não volto mais por tudo que aconteceu. E na Coreia do Sul foi dada a largada oficial para os Jogos Olímpicos de Inverno. As informações com o nosso correspondente, senhor Marcelo Espínola. O jango, espécie de tambor coreano, ditou o ritmo da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, uma cerimônia que teve como mensagem principal transmitir a paz. Foi uma poderosa mensagem de paz ao mundo. Vamos compartilhar a esperança olímpica com o mundo. Paz representada pela união das Coreias do Sul e do Norte. As delegações desfilaram com a mesma bandeira, momento tão aguardado quanto as disputas que ainda vão acontecer. Até a Kim Young-jong, irmã do polêmico ditador norte-coreano Kim Jong-un, compareceu ao evento. Um ato que representa um momento histórico, já que pela primeira vez desde a Guerra das Coreias, que aconteceu entre 1950 e 1953, um membro da família imperial norte-coreana entra na Coreia do Sul e recebe saudações. A cerimônia entrou para a história e para o livro dos recordes. Os anéis olímpicos foram formados com a ajuda de mais de 1.200 drones, algo jamais visto. A pequena delegação de Tonga roubou a cena mais uma vez. O atleta do esqui, Pita Taufatofua, não se preocupou com um frio de menos de 10 graus e desfilou assim. Na Olimpíada do Rio, ele também apareceu com os trajes típicos de seu país. A diferença era a temperatura. Os brasileiros também marcaram presença, mas bem agasalhados. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. As águas vão rolar, garrafa cheia, não, eu vai não pra quero Embi, Silvio. Passa a mão, saca.
Bom, vamos todos para a AMB então, né? Até porque já é carnaval em todo o país. Em São Paulo começa daqui a pouquinho o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Quem está por lá para acompanhar tudo de pertinho é o repórter Rafael Pessina. Oi, Rafael, boa noite. Está tudo pronto por aí? Chove ou não chove? A pergunta que não quer calar. Todo mundo quer saber como é que está o tempo também. Essa é a pergunta que não quer calar, Amanda Klein. Eu já vou te adiantar que agora há pouco acabou de cair uma garoinha aqui que assustou um pouco todo mundo, mas o chão já está seco de novo, está tudo resolvido. Graças a Deus, pouquíssimas nuvens no céu, então acho que está bem tranquilo por hoje, viu? Esse desfile aqui, hoje é a abertura aqui do Carnaval de São Paulo, então é um dos mais aguardados, afinal de contas todo mundo quer ver as escolas, quer ver tudo que vai acontecer. E eu já posso te adiantar que a primeira escola a entrar na avenida é a Tricolor Independente. A gente já está aqui no esquenta, na concentração, com todos os carros, todo o pessoal já chegando por aqui, eles que vão falar de terror. Também temos a Unidos do Peruche na sequência, que vai homenagear os 80 anos do Martinho da Vila. Na sequência, Acadêmicos do Tucuruvi, a terceira escola a entrar, que vai com o tema Uma Noite no Museu. E tem, claro, a rainha de bateria Daniela Albuquerque, nossa companheira de Rede TV, apresentadora do Sensacional. Na sequência, Mancha Verde, vai fazer uma homenagem aí também ao samba com o Grupo Fundo de Quintal. Depois a Tatuapé, que é a campeã atual do carnaval, vai fazer um enredo sobre o Maranhão. Na sequência, Rosas de Ouro, homenageando os caminhoneiros. E para fechar o desfile hoje, primeiro dia aqui em São Paulo, ela, a Tom Maior. Então estão todos convidados a assistirem a nossa cobertura aqui na Rede TV. Aliás, eu quero lembrar você que está vindo para o AMB, você que é de São Paulo, as ruas aqui próximas já estão interditadas, as imediações aqui, o trânsito está bem complicado. Se você for vir de transporte público, a SP Trans disponibilizou 2 linhas só que vão sair das estações do Tietê e da Barra Funda direto. Elas não param, elas vêm direto aqui para o Sambódromo. Então você, folião, que está vindo para cá para curtir sua escola, para torcer, já sabe, venha de metrô e ônibus, que é muito mais fácil chegar aqui do que vir de carro. Tá um trânsito, tá complicado um pouco aqui, viu? Por aqui pelas imediações. Lembrando que os desfiles começam a partir das 11h15 da noite e a transmissão do Carnaval na Rede TV, 11h30. Então vocês todos estão convidados para curtir os bastidores do Carnaval aqui na Rede TV. Eu sou Rafael Pessina, direto do Sambódromo do AMB em São Paulo para o Rede TV News. No Rio de Janeiro, são os blocos de rua que movimentam a cidade nesta noite. O repórter Tony Vendramini está lá acompanhando a festa dos foliões. Boa noite, Tony. Exatamente aonde você está? Muito boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. E aqui a festa está começando. Olha a bateria. A bateria está começando agora aqui no bloco de rua no Rio de Janeiro. O ronco da Cuíca. Esse é um daqueles blocos aqui do Rio de Janeiro, de nomes pitorescos, um nome de duplo sentido, por isso, evidentemente, a gente vai poupar vocês desse nome, desse bloco aqui do Rio de Janeiro. Mas esse é só um dos mais de 20 blocos que saem hoje aqui pela cidade. Até o final do Carnaval são 464 blocos, a maioria saindo do centro e da Zona Sul. Só na Zona Sul são 129 blocos. E a expectativa é que muitos foliões curtam essa festa no Rio de Janeiro. A Prefeitura estima que 6 milhões de foliões entre cariocas e turistas venham festejar o Carnaval aqui no Rio de Janeiro. Está todo mundo pronto, todo mundo fantasiado, o bloco está saindo, o pessoal curtir a festa. No Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Essa bateria contagiante, está até difícil de ouvir o Tony. E olha, a abertura do Carnaval do Recife, que é um dos mais famosos do Brasil, também acontece hoje. Quem está por lá é a repórter Caroline Fernandes. Cadê a Carol? Carol, daqui a pouco. Bom, tem todos os detalhes. Vamos ver com a Carol. Olá, boa noite. Milhares de pessoas já estão ocupando aqui na Praça do Marco Zero, no centro da cidade, numa coloridíssima noite de abertura do Carnaval. Já às 7h30 da noite, horário local, tem o espetáculo Frevo para o Mundo, que marca os 110 anos do ritmo pernambucano. Até quarta-feira de cinzas, tem muitos artistas se apresentando nesse palco. Na noite de hoje, os artistas homenageados J. Miquiles e a compositora Nena Queiroga. Mas agora a bagunça já tá grande por aqui. Tem essa turma aqui, que é daqui do Recife mesmo, né, Maria? É, sim. Aqui mesmo, Distrito Sanitário 5. Obra da Saúde, muito bom. Cadê a animação do bloco? Se não aguenta, bebe leite! Se não aguenta, bebe leite! Se não aguenta, como é que tá o roteiro do bloco? Se não aguenta, bebe leite.
Rede. Hoje aqui no Recife, amanhã vamos pra Olinda, pra Bangu, e aí vai! Pernambuco todinho, então. Todinho! Aí, obrigado. Pois é, numa festa aqui do Carnaval do Recife, o melhor de tudo é que a folia é assim, ó, gratuita e no meio da rua. Caroline Fernandes para o Rede TV News. O governo de São Paulo confirmou hoje a primeira morte por febre amarela na Baixada Santista. E um estudo inédito identificou o caminho feito pelo vírus causador da doença pelas cidades paulistas. O traçado foi feito com base nos macacos encontrados mortos pela febre amarela. Tanto o caminho do avanço do vírus quanto a estratégia de combate à doença foram feitos a partir do mapeamento que pesquisadores da Secretaria Estadual de Saúde chamam de corredores ecológicos. Antecipar as ações de vacinação antes da chegada do vírus. E com a chegada do vírus, mesmo com a chegada do vírus, as equipes voltavam naquela região e faziam mais um pente fino para as ações de vacinação. A pesquisa começou a partir da contaminação nas cidades de Monte Alegre do Sul e Amparo, na região de Campinas, interior do estado de São Paulo, em abril de 2017. Daí foi possível determinar a escolha das 54 cidades da campanha de vacinação e as doses necessárias. O estudo previu, com 3 meses de antecedência, a data que a doença chegaria a Mairiporã, cidade com maior número de mortes no estado. Ainda assim, quando o vírus chegou, 80% da população já havia sido vacinada. O resultado da pesquisa surpreende também pela velocidade com que o vírus se espalhou. De acordo com o estudo, a doença avançou em média 3 km por dia no estado de São Paulo. E tudo indica que não vai parar por aí. Hoje foi confirmado o primeiro caso de morte por febre amarela na Baixada Santista. O paciente teria contraído o vírus em Itanhaém, no litoral sul, e morreu no Guarujá na semana passada. Pelos cálculos do governo, a doença deve seguir pelo litoral paulista. As áreas prioritárias para vigilância são Caraguatatuba, pela rodovia dos Tamoios, Bertioga, pela rodovia Mogi-Bertioga, Cubatão, pela rodovia Anchieta e Itanhaém, pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega. O medo da doença continua, assim como a vacinação nas unidades de plantão. Por que só agora veio tomar a vacina da febre amarela? Olha, porque é importante, né? A gente se prevenir, né? Pô, a gente não sabe o dia da manhã, vai que a gente está aqui, de repente vê um mosquitinho e pim. O encerramento da campanha de vacinação no estado de São Paulo é no dia 17 de fevereiro. A Secretaria de Estado da Saúde faz um alerta. As pessoas que ainda não foram vacinadas contra a febre amarela devem procurar os postos de saúde no decorrer dos próximos dias. E vamos voltar ao Anhembi, onde o repórter Rafael Pessina tem mais informações sobre os desfiles desta noite. As escolas, Rafael, estão fazendo os últimos ajustes. Alexandre, urgente na fiscalização. Boa noite, Boris Casó. Estamos ao vivo, aqui direto da concentração. E ao meu lado está o mestre Adamastor, que é diretor de carnaval da primeira escola a entrar aqui no Anhembi, que é em Tricolor Independente. Tudo bem, Adamastor? Tudo bem, ansiedade a mil. Mas eu tenho a certeza que o Carnaval de São Paulo vai ver um grande desfile aí, abrindo essa grande festa aqui. Como é que está a expectativa para abrir o Carnaval em São Paulo? A expectativa para a primeira escola sempre é muito grande. Nervosismo, correria de trânsito, mas a gente se preparou demais para esse momento. E eu acredito que a gente vai marcar a história aqui perante a grandeza do Carnaval que a gente vai apresentar. O tema também foi muito bem escolhido, os carros estão muito bonitos. Mostra os carros ali, enquanto isso, Barba, enquanto ele fala um pouquinho pra gente do carro. Estamos vendo ali a finalização também de um carro. Carnaval nunca acaba, né? A gente está na avenida, está entrando na avenida, está fazendo as finalizações, mas graças a Deus a gente se encontra muito satisfeito com tudo que foi feito. Ótimo, muito obrigado, Adamastor. Bom desfile para você. Obrigado e um bom Carnaval a todo o público de São Paulo. Obrigado. E lembrando você que está assistindo aqui o Rede TV News, que hoje, a partir das 11h30 da noite, nós temos o quê? Os bastidores do Carnaval aqui na Rede TV, a cobertura completa, todas as informações, tudo o que está acontecendo, entretenimento para você, apresentação do Nelson Rubens, da Flávia Noronha, um grande time, todo mundo mostrando tudo o que está acontecendo aqui, diversão garantida e muita informação, então não perca. Eu sou Rafael Pessina, direto aqui do Sambódromo do Anhembi para o Rede TV News.
Obrigada, Rafael. Estaremos ligados a partir das 11h30 da noite aqui na Rede TV. E olha, entre as estreias da semana, tem o último capítulo da trilogia 50 Tons. Veja com o correspondente Fábio Borges. Romance, glamour e luxúria. Essa é a fórmula da trilogia erótica 50 Tons. A saga tem início quando uma estudante universitária virgem é seduzida por um jovem bilionário sadomasoquista. Os 2 primeiros filmes mostram os conflitos do casal para tentar encontrar o equilíbrio entre o dominador e a parceira submissa. Os atores Jamie Dornan e Dakota Johnson são os protagonistas desta excêntrica e apimentada história de amor. No começo, ele é incapaz de se relacionar afetivamente. Ele é muito complicado, mas ao se apaixonar, se torna uma pessoa mais completa e feliz. Eles se amam de uma maneira agressiva e possessiva. 50 Tons de Liberdade marca o desfecho deste complexo romance. A trama começa com um luxuoso casamento, seguido por uma lua de mel dos sonhos. A tranquilidade do casal acaba com a ameaça de alguém que busca vingança. Jack, what do you want? Os filmes da saga erótica 50 Tons foram inspirados na obra literária de mesmo nome, que é sucesso mundial de vendas. As produções para o cinema também são fenômenos de audiência. Os 2 primeiros longas da trilogia arrecadaram o equivalente a mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais em bilheterias. A autora dos livros e produtora dos filmes, a inglesa E.L. James, adianta que o capítulo final tem o roteiro mais intenso e as cenas mais picantes de todo o conjunto da obra. A intensidade das cenas numa escala sexual foi aumentada um pouco. O público pode ficar um pouco envergonhado no cinema. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E o Rede TV News fica por aqui. Lembrando que hoje tem edição especial da Operação de Risco às 10h30 da noite. Boa noite e um ótimo carnaval. Tchau, tchau.